Tá, já. Vamos ver. Tem que esperar, né? Sim. Deixa eu fazer uma história aqui. No seu Instagram, né? Isso. Deixa eu ficar online aqui. Ai, meu Deus. Bom, uma pessoa por enquanto. Daqui a pouco o João entra. Oi, gente, boa noite. Ó, a live Ser Músico no Brasil vai estar acontecendo agora e vai ser no Instagram aqui da Fably, tá bom? No próximo history eu vou estar colocando aí o user dela, tá bom? Vamos lá assistir. Ah, Adriano, tudo bem? Olá! Tudo bem? Ah, Vitória! A Vitória. Vitória tá assistindo. Vê se o João falou alguma coisa lá no grupo. Vamos Não lá, entrou olá, ainda. gente, tudo bem? A gente já vai começar. Estamos esperando umas pessoas entrar, tá bom? Eu tô sem acesso dele. Ah, esse aqui, ó. Esses números aqui de cima. 69, 12. Vamos lá, estamos esperando entrar, tá bom? Ai, gente. Na Júlia, tudo bem? Sara. Seus Já já a amigos? gente vai começar, gente. Estamos só esperando uns minutinhos. Só um minuto. Tá publicando. A hora que você quiser começar, o João tá pronto já? Ah, o João tá aí. Tá pronto aí? Tá, vamos lá É a então. apresentação nossa. É, vamos colocar o João? Cadê o João? Invadindo o Instagram da Fábio. Meu nome é Ana Paula, sou amiga dela. Aí, gente. Milena, Tachino, Caio Amigo, Fernando. tudo bem? Oi, Milena, tudo bem? Olha Olá! só. E aí, Aí, gente? Então, Como é que vocês estão aí? A Raquel. tamo bem, e você? Bem. Ó, tudo ótimo. Olha, tem uma galerinha entrando aí. Uhul. Bom, vamos lá. Espera mais um minutinho, melhor? A turma Quer começar já? Quer começar já? Vamos lá? Boa Pode noite. ser. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Ó, o Jonathan tá aí também. Meu amigo Jonathan. Aê, tudo bem? Gente, então a gente vai começar. Pra quem não me conhece, meu nome é Fabri. Eu sou a Ana Paula. Isso aí. E esse é o João. Esse é o João, nosso amigo. Eu sou o João. João Luiz. Isso aí, gente. Eu sou pianista e organista. Estou estudando atualmente licenciatura lá na Unesp. E também piano no Conservatório de Tatuí. Ainda estou aprendendo, né? A Ana, junto com o João, nós três somos da mesma sala da Unesp. Vou deixar eles falar um pouquinho deles também. Meu nome é Ana Paula. Meu Instagram é anap_penich, quem não me conhece. E eu sou amiga da Fábio, sou amiga do João. Eu também, a gente tem quase a mesma formação. Eu sou pianista também, eu estudo na Unesp, faço graduação em licenciatura e também estudo no Conservatório de Tatuí. E nós, inclusive, temos a mesma professora. Beijo, Miriam, não sei se você está assistindo. Beijo. E essa sou eu. João, quem é Legal. você? Então. Bom, eu particularmente já conheço as duas muito bem já. Muito tempo de convivência. Mas enfim, eu vou me apresentar, né? Eu sou o João Luiz. Eu sou da sala das meninas lá na Unesp. Eu estudo guitarra. E, bom, brinco um pouco com composição também, arranjo. E estamos aí, né? Acho que, não sei se tem muito mais que eu posso falar de mim mesmo. Mas é um prazer aí. Obrigado por vocês terem me chamado. A ideia, inclusive, foi de vocês, né? Deixar isso bem claro. A ideia foi de vocês de fazer essa live, né? E eu fico muito grato por vocês terem me chamado. E por poder contribuir com a minha opinião também. E com dados aqui, né? Obviamente. Então Fala é isso por aí, mim. gente. Vamos lá. Vamos. Eu Vocês falo por querem mim começar puxando o primeiro assunto? Isso. João, eu falo por mim e pela Ana que estamos felizes também de você ter aceitado participar dessa live. Primeira de muitas, né? Tomara, vamos ver É. aí se tudo der certo. Gente, deem temas aí também nos comentários, coisas de música que vocês querem ouvir, que a gente quer fazer mais, tá? Porque é algo legal aí. Sim. Posso explicar um pouco o porquê dessa live, para quem tá assistindo? Essa live, gente, a gente está fazendo em comemoração ao dia 1º de outubro, que foi o Dia Internacional da Música, tá? E como nós somos músicos, nós queremos
explicar um pouco como é a nossa profissão, né? Como o que a gente faz, assim, fazer um bate-papo mesmo, não vai ser uma aula. Enfim, a gente quer que interagir com vocês também, tá bom? Isso aí. Então, vamos lá. Isso aí. Isso aí, Vamos pessoal. lá. Certo? Então a gente Bom, vai gente, começar. então. Eu acho que é importante a gente começar. Eu não sei se você ia puxar isso aí, Ana, mas é importante a gente começar falando da nossa área de atuação, né? Pelo menos eu vou falar um pouco do que eu conheço, que é um pouco do que eu faço também. Porque eu dou aula em escola de música, né? Eu dou aula na escola Espaço Violação. E fui aluno lá dessa escola também. Estudei lá por muito tempo e fiquei afastado assim depois, mas depois quando eu voltei como professor. E eu acho que didaticamente Hã? Aluno e depois professor, né? Você foi? Sim, isso mesmo. E didaticamente é interessante você estar dos dois lados da questão, sabe? Porque tem coisas que você fala, caramba, quando você está aprendendo, aí você fala, caramba, meu professor podia ter me ensinado isso diferente, né? E aí quando é você, no lugar do professor, você fala, eita, e agora? Como é que eu vou ensinar esse assunto, né? Mas enfim, essa é só uma das coisas que a gente pode fazer, né? E que nós três estudamos para fazer isso, né? Para ser professores. Sim. E pelo menos eu atuo no ensino não formal, né? Que no caso é diferente do ensino formal, que é o que você tem numa escola, no ensino médio, tal, o ensino regular, né? Uhum. A aula de música que eu dou é uma aula de instrumento particular, mas que, enfim, eu acho que muita coisa que a gente faz no ambiente particular também carrega para o ambiente em sala de aula, né? Com alunos do ensino regular, que a gente já teve experiência, né? E sei lá, eu acho que é muito para esse lado, assim. Não sei. O que vocês pensam disso? Falando um pouco dessa coisa do professor, sabe? Eu acho que é legal a gente começar falando disso. Sim, nós somos professores, né? Estamos estudando para ser professores. É muito legal a gente começar com isso. Sim, faz todo sentido. Eu concordo com você. Assim que eu acho que agrega, é muito diferente. Eu acho o ensino de música, né, da escola de música, como na escola regular, né? Cada um tem o seu propósito, mas eu acredito que né, um agrega o outro, né? Eu acho. O que você acha? Sim, com certeza. Não, concordo, realmente. São ambientes diferentes também, né? Uhum. Então, Eu acho São que bem se a gente está diferentes. falando dessa questão de profissão, a atuação, né? O que a pessoa pode fazer na música? Eu não sei vocês, mas eu penso assim em duas que tem duas vertentes. Por exemplo, eu acho que tem a questão da pessoa que quer se profissionalizar e a pessoa que não quer se profissionalizar. Eu acho que tem espaço para os dois casos, né? Por exemplo, quem quer se profissionalizar faz uma graduação, né? Faz uns cursos mais profissionais, né? E quem não quer se profissionalizar também dá para estudar para, né, tocar com os amigos, com essas coisas. Então, tipo, a área de atuação na música é muito grande, né? com certeza. Até eu separei algumas para comentar a respeito, porque assim, muitas pessoas às vezes não têm conhecimento do quanto, até teve uma vez, acho que agora final de julho, eu fiz uns stories aqui no meu Instagram falando a respeito das áreas de atuação que temos na música, que às vezes são desconhecidas. Então, assim, quando eu entrei na música, eu entrei pela igreja e depois eu virou minha paixão, assim, e eu, assim, uma coisa que eu gosto muito, então eu falei, vou me profissionalizar nisso, né? E aí, foi assim, do nada, eu comecei a tocar em eventos, foi um dos primeiros contatos, que eu também acredito que é uma área também que tem bandas, né? Grupos de música que se formam para tocar em eventos. Sim, verdade. Né? Aí não é, e também acredito também que o músico não vive só de tocar, né? Sim. Nós somos educadores, tem essa questão também. E também tem áreas como composição, como regência. Isso. Eu acredito que tem de possibilidades. Eu só queria falar um negócio. Você falou da composição. É engraçado que nessa parte mais criativa da coisa, tem três funções, né, que se confundem muito, né? Que é do compositor, o arranjador e o produtor, né? O compositor, no caso, ele trabalha, como posso dizer, ele está mais limitado ao conhecimento dele artístico e
às vezes até monetário, né? Porque alguém pode chegar para ele e falar, compõe um jingle aí para mim. E o compositor está mais nessa seara, né? O arranjador já é meio diferente, né? Porque ele, necessariamente, ele não trabalha com coisas que... Ele não tá de fato criando coisas, ele trabalha com aquilo que já existe. Apesar de que existe sim um trabalho de criação, como se fosse uma torrezinha de Lego, sabe? Você vai colocando coisinhas em cima, assim. O trabalho do arranjador seria mais desse jeito, né? E claro que a pessoa pode compor e arranjar também, né? Mas nem todo compositor compõe e arranja, nem todo arranjador compõe e... Quer dizer, nem todo arranjador compõe e arranja também, né? E tem o lado do produtor. O produtor, ele é mais como se fosse um... Eu até não tenho a palavra, peraí. Ele é como se fosse um curador, né? Um curador artístico, assim. Porque ele não necessariamente vai... Ele pode sugerir elementos que possam entrar na composição, no arranjo. Ele também pode compor e arranjar, se ele quiser. Mas é ele que vai chegar, vai escolher os músicos que vão tocar música, que... não posso dizer... Vai organizar a apresentação, a gravação e tal. Pode utilizar elementos a mais para colocar na composição também, né? Uhum. Se você escuta, sei lá, é um disco que eu gosto muito, o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tem muita coisa de produção lá, sabe? E uns barulhos, assim, uns negócios interessantes, elementos legais. Mas estou falando muito, podem falar vocês também. Não, muito legal, muito legal. É bom, assim, que nem eu acho que muita gente ouve esse negócio de produtor e talvez, assim, as pessoas não sabem, né, a fundo o que é isso. É muito bom você estar trazendo, né, explicando o que é. Muito bem, pode falar mais, João. É isso aí. É isso aí. Não, de boa. Porque eu tenho algumas... desculpa, pode falar. Pode falar. Não, só que eu anotei algumas outras funções que, se vocês quiserem, eu falo depois também, mas pode falar. Não, eu tenho uma pergunta que é do Pedro Lucas, que ele fez lá no meu Instagram, que eu acho que se encaixa bem nesse ponto, que é assim, o diploma ou a certificação em música ajuda mesmo na formação e profissionalização, ou grande parte dos músicos cresce organicamente e estudando nas vias informais? O que vocês acham disso? Posso começar falando? Pode. Olha, esse crescimento orgânico ele acontece, com certeza. Ó, tem meu amigo Vitor, que entrou aqui agora na live, ele faz uns negócios de DJ, né? E ele me falou que ele tá aprendendo sozinho. Eu acho que isso é parte do crescimento orgânico, sabe? É você se interessar pela música, né? É o seu começo, basicamente. Eu acho que acontece também depois, em outros pontos da vida, sabe? Mas, como posso dizer? Eu acho que não é necessariamente o diploma que vai te engrandecer e que vai te transformar num grande músico. Eu acho que, na verdade, é mais a experiência. É a experiência que você vai ter dentro do ambiente acadêmico. Não necessariamente acadêmico, mas convivendo com outros músicos, sabe? E é um ambiente que as pessoas estão focadas nisso. Eu acho que isso que vai te engrandecer. O diploma mesmo é só um pedaço de papel. Uma coisa assim, a música, é que a música, assim, a gente aprende muito dando a cara a tapa, né? Eu toco em igreja, e, assim, muitas coisas eu aprendi, tocando na igreja, depois que sabe que você começa a fazer, quando você, vai... A prática, né? A prática, e, é muito assim, eu acho que, não, em várias coisas que a gente faz na música, é muito dando a cara a tapa, e quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai se aperfeiçoando. Então, eu acredito muito nessa coisa da experiência também. Sim, com certeza. E o João falou do ambiente, né? Eu acho que ajuda muito quando você vê também pessoas que estão, assim, no mesmo propósito, sofrendo junto, aprendendo coisas. A gente aprende muito com os outros, né? Uhum. Eu falo por nós mesmos, né? Essa experiência na mesma sala. Sim, verdade. Ali, ó. Minha irmã fez uma pergunta ali, ó. Vocês querem responder ou... Vamos deixar para depois? Cadê? Tem a produção. Produção, printa a pergunta dela e depois mostra pra gente, pode ser? A gente tem o Caio aqui que tá participando. Ele vai printar a pergunta e depois a gente vai responder, pode ser? Pode ser. Beleza. A gente vai responder lá pro fim. Isso aí. Gente, antes da gente mudar de tópico, né, de assunto, nessa questão que a gente falou sobre as áreas, respondeu uma pergunta do nosso amigo Caio, da nossa sala. Beijo, Caio. Eu não sei se eu vejo ele por aí ainda, mas
quando ele for ver, ele fez uma pergunta nos stories, ele perguntou assim, quais as principais formas de viver de música no Brasil? Então, assim, a gente legal. praticamente respondeu. Aí, se a gente ir tendo ideias durante a live, vamos falando aí. Caio, se você estiver aí, fale se respondeu. Tá bom? Manifeste-se, né? Pronuncie. Caio está entre Ó, nós. mas só para fechar essa questão das áreas de atuação, eu notei mais algumas aqui que eu acho que é importante falar. Que é de pesquisador, que é basicamente o que se faz, né? Dentro de um curso de bacharelado, mais ou menos, ou dentro das faculdades, né? Até a gente pode fazer pesquisa, né? Como licenciando. Oi, desculpa, Fábio, eu não entendi. É que eu lembrei que temos um musicólogo também, né? É, que ele tá dentro do Isso. pesquisador. Sim. A gente pode fazer pesquisa na área de musicologia, pode fazer pesquisa, calma aí, que mais? Arte e educação, que seria mais o nosso caso, né? Se bem que a gente pode fazer pesquisa no que a gente quiser, mas, enfim, condiz mais com o que a gente estuda. E prática interpretativa também, né? Que eu acho que é mais da galera do bacharel mesmo. É verdade. Gente, vamos explicar a diferença de bacharelado e licenciatura em música? Legal. Vamos? Importante. Rápido? Pode explicar. Qual que é a diferença? A diferença? Acredito que a formação do que faz licenciatura em música, que é o nosso caso, nós, dentro da nossa grade do curso, temos várias matérias de pedagogia, né? E essa questão, mas assim, tem muitas matérias que fazemos junto com a turma de bacharel, como a parte musical, a parte de questões de história da música, harmonia, essas matérias pegamos junto com a turma de bacharel. Mas temos ainda a parte de educação, né? A parte da pedagogia. Licenciatura é basicamente para dar aula, né? Para ser um professor. A gente pode dar aula tanto em escola regular, né? Como escola de música. Bacharel também. Mas a gente tem essa... a gente pode dar em aula em escola regular, né? Que é o caso. Sim. E bacharel, para quem não sabe, é quando a pessoa estuda aquele instrumento. Tá? A gente vai fazer bacharelado em flauta. Ela vai estudar, né, para ser um flautista profissional e tudo mais, tá? E, gente, em faculdade de música, a gente não toca todos os instrumentos. Sim, bom falar, né? Porque... Olha, tem gente que toca todos os instrumentos aí, que eu tô sabendo, viu? A gente não aprende na faculdade, né? Sim. Mas não aprende na faculdade, isso aprende na vida. É o crescimento orgânico aí, ó. É verdade. Sim. Vamos falar agora a respeito da quarentena, como que foi? Como que é, né? Isso. Como que é ser um músico? Como está sendo ser um músico na quarentena? Como que foi para vocês, assim? Você acha que está sendo uma experiência boa? Está sendo algo ruim? O que você acha, Fábio? Se o João quiser começar. Eu começo, eu posso falar. Então, como eu sou um cara mais da música popular, não que a gente não tenha coisas mais de tocar sozinho e tal, mas... bom, música erudita também, né? Tem a música de câmara, tal, você toca com outras pessoas, quarteto de cordas, mas no meu caso, eu não posso mais sair para tocar com uma banda, sabe? Não posso tocar na noite, não posso fazer mais nada disso. Porque, basicamente, fechou o bar, fechou as casas de espetáculo, né? Fechou tudo. E para evitar as aglomerações e tal. Então, para mim, tem sido uma experiência muito solitária, assim, sabe? Ficar horas e horas no meu quarto, todos os dias, praticando meus arpeginhos lá. Tocando repertório, né? Desenvolvendo as músicas. Mas, ao mesmo tempo que teve esse lado ruim, eu acho que teve também um lado bom de parar, respirar e pensar um pouco no que eu quero com o meu instrumento, sabe? O que eu quero fazer com o meu instrumento e no que eu quero fazer com a música também. Acho que pra mim foi muito isso, assim. E também, eu acho que talvez se a gente não tivesse essa quarentena, vocês não teriam tido essa ideia de fazer essa live agora, né? Eu acho que tem esse ponto positivo aí, da gente começar essa conversa, assim. Mas podem falar também. Eu acho que a gente teve que se reinventar muito, né, na quarentena. A gente teve que criar coisas novas, assim, que, tipo, eu acho que tirou todo mundo ali, né, da zona de conforto. E a gente tem que, né, vamos se virar, vamos, né, sim, ter novas ideias nossa, também, né? Arrumar, tipo, aprender a mexer em aplicativos. Editar vídeos. Sim, Bastante eu coisa. particularmente, eu tô gostando, assim, eu já conversei com muitos colegas que estão achando uma experiência negativa, mas eu estou gostando
pelo quanto eu aprendi, sabe? Pelas coisas novas que eu aprendi. E eu tô aprendendo ainda. Eu acho que é uma coisa, tá sendo bom, sabe? É uma experiência nova. O que você tá Sim. achando? Eu, Ah, eu falo com relação às aulas, tá? Tocar muito, assim, fora, eu não tava tocando nem nada. Mas com relação às aulas online, e eu acho que, assim, a gente tem que meio que se acostumar, porque é o futuro, né, querendo ou não. Eu acho que essa coisa, assim, de online chegou para ficar. Que a Sim, tendência é cada vez mais acontecer isso, né? Aulas online, tipo, exatamente. alcance de pessoas de fora, de outros lugares. Eu acho que essa é a tendência, a gente foi uma tem que. alavanca, assim, né? E a gente. Foi a É. única Já solução. acontecia antes, né? Já acontecia antes aulas online. Acho que agora chegou para, é como você falou, chegou para ficar. Então, quem não fazia antes está fazendo agora. Isso. E a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que. Senão a gente fica para trás, porque as pessoas estão indo, né? É, com certeza. É, para mim também foi uma questão assim de adaptação. Eu não sei se eu diria que foi melhor ou pior, sim, mas é uma questão assim de mudança, né? Eu gostei bastante em relação a redes sociais, porque antes, né, no dia a dia eu não tinha muito tempo para assim compartilhar algumas coisas que hoje eu compartilho com mais frequência com relação até mesmo da música, né? Tocar e postar e compartilhar. Agora eu tenho um Sim, tempo para verdade. poder, inclusive essa live. Antes, nossa, esse horário no sábado eu tava moída de cansada, né? Da Verdade. semana, do dia a dia. E Eu acho que assim, por causa da quarentena, eu dei um start muito grande também nessa questão de rede social, sabe? Porque eu não tinha, por exemplo, eu não tinha um perfil profissional nem nada, as redes sociais tudo parado, então foi um tempo assim, né, pra gente dar uma despertada nessa questão aí também, né, que para o da... artista também eu acho muito, né? Sim, Essa questão. Sim, sim. exatamente. Eu Ó, acredito que. Pode falar, João. tem, tem um rapaz ali que comentou um negócio no chat, eu não sei, Adrian, não sei se é Adriano, Adrian, mas Ah, enfim, eu acho tamo aí, cara. Ele falou, também. e ele falou um negócio importante, ó, que no Brasil a gente não tem tanta influência e ajuda para os artistas, né? Que é verdade. A Sim, a arte gente aí tá sendo meio assim, pode crer. A gente vai entrar mais nisso. vai entrar Não, nessa demorou. A gente vai falar exatamente sobre isso, agora que eu toquei, é verdade. Vamos deixar um pouco para depois. exatamente agora, na verdade, né? Essa, É. essa questão aí da quarentena, vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu Não, acredito acho que não. que. Eu só queria complementar uma coisa que minha irmã falou ali. Ó, que ela falou que se as pessoas estão procurando mais aula de música na quarentena, sim, na verdade está crescendo o número. Tem muitas escolas que cresceram na quarentena, viu? Que as pessoas estão trancadas em casa. Venda de Nossa, instrumentos também. Sim, Procura. venda de instrumentos. Tipo, o ukulele tá vendendo que nem água hoje em dia. Então, tá aí. não, Aumentou sim, viu? Aumentou sim. é É, verdade. Muita gente assim, né, que tá estressado. Eu já tive, né, casos assim, mas online, né, de pessoas tipo de longe que tá estressada, assim, que quer arrumar assim uma coisa para fazer, assim, para distrair a cabeça e vai nas aulas de música, né? Sim. Então acho assim que a procura foi muito grande. E assim, eu participo de um site que é o Super Prof. E esse Super Prof, tipo, no começo do ano, você participa dele, João? Oi? João? Você tem esse Oi? site? Você tem cadastro nele? Super Ah, Prof. não. Não tenho, não tenho. Não tenho. É um Não corri site que atrás. ele divulga professores, divulga Sim, aula. E ele, no começo do ano, ele conheço. tinha poucos professores, tipo, de piano em Sorocaba. Hoje, se você entrar lá, tipo, tá muito grande, sabe? As pessoas. Então, Uhum. porque a procura tá grande, sabe? Então, acho que Movimentou. movimentou bastante. Sim, sim. Mais alguma pergunta com relação à quarentena? Não. Não? Bom. Acho que a gente pode entrar naquele tópico da pessoa que falou da questão da valorização, né, Cultura do do mundo. Brasil. Que a gente tem eu tenho uma pergunta assim para vocês, para você que está assistindo e para os meus amigos aqui. O que vocês acham daquela frase que as pessoas falam que o Brasil não tem cultura? Que a música é ruim? O que vocês acham disso? Obviamente, né? Vocês primeiro. Ah, eu vou falar assim um pouquinho, mas eu quero ver o João. Mas eu acredito assim,
se for uma resposta sim ou não, eu acredito que está errado. O Brasil, sim, tem muita tem cultura. muita cultura. Tipo, e pelo contrário, é o inverso. Tem até demais, né? Tipo, É muito diferente. Cada lugar, assim, sim, é muito diferente, assim, a cultura do sul com a cultura lá do norte. As músicas, gente, parece que é outro país. Porque a gente tem um país muito grande, então tem espaço, assim, para coisas, assim, diferentes, né? sim, Pode fora falar. também influência. Eu ia comentar a respeito de influência do exterior, que nós temos muita, né? O que eu acho que é um problema, muitas vezes, sabe? É aquela questão a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Acho que o brasileiro ele tem essa tendência a supervalorizar, né? Sim, O que é de fora, aí o que tá aqui é aquela coisa assim totalmente colocada de lado, né? uhum. O que é péssimo, né? Porque, assim, quer falar alguma coisa, João? Não, não, pode terminar sua fala, depois eu falo. É porque, assim, essa questão de fora, em tudo, parece que em todos os gêneros musicais, sabe? Mas, assim, problematizando a questão do músico erudito. Músico Hum, erudito que só toca, às vezes, a música, né? Europeia, alemã, assim. A nós mesmos, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente só acha que Bach, Mozart, Beethoven, só eles são bons. Mas tem tanta coisa boa aqui também, né? Tanto compositor muito bom, seja mais moderno, contemporâneo ou mais antigo. E falta, né, a gente confiar mais, né? Confiar no que a gente tem. isso. Abrir a cabeça, né? O que você acha disso, João? João que é mais da música popular, assim, o que você acha? Olha, na música popular, bom, a gente escuta no rádio todo dia, né? Então, acho É, que não tem muito o que. Eu acho que quando as pessoas fazem esse comentário de que o Brasil não tem cultura, eu acho que as pessoas falam, elas falam isso muito mirando, sei lá, na Anitta, na Ludmilla, sei lá, Vitor e Léo, não sei. Que no fim das contas, é uma música mais comercial. Mas é importante pensar que o mercado da música o mercado da música no Brasil foi um dos primeiros, assim, essa coisa do mercado fonográfico, né? O Brasil foi um dos primeiros países a se produzir fonogramas. verdade. Registros. Então, curioso isso, né? Uhum. E, sei lá, desde 1920, não sei, aquela música lá do Pelo Telefone, sabe? Não sei se vocês já ouviram esse samba. A primeira gravação de samba que foi feita, né? E, enfim, no fim das contas é isso. Quando as pessoas falam esse comentário, elas têm uma mira, assim, né? Mas tem uma cultura riquíssima de música. Sempre teve, sempre vai ter. Tanto é que o nível dos instrumentistas aqui do Brasil é muito alto. Exatamente. Você teve Pixinguinha, Jacó do Bandolim, sei lá, Exatamente. não sei, até mais recente aí o Edson Lopes, que toca violão, né? Não sei, Uhum. vocês podem falar algum pianista, porque eu não manjo muito de piano brasileiro, mas, enfim. Nelson? Chique Gonzaga, como é mesmo, o rapaz do tango brasileiro, Ernesto Nazaré. Ernesto Então, Nazaré. Bom, eu tô falando de né? gente antiga, mas tem muita Uhum. gente nova também que, assim, o nível instrumental do Brasil é muito alto. Então, a gente tem muita cultura aqui. É como vocês falaram. Exatamente. O E, problema, enfim, o problema é que, assim, né? Eu acho que se as pessoas começassem valorizando e ajudando o pequeno amigo artista, né? Isso já seria muito bom para nós, né? O que que é? Às vezes a gente pede, né? Ajuda compartilhando o vídeo, ajuda dando uma curtida. As pessoas não fazem, mas tem uma pessoa lá que tem milhões de seguidores, e, né? E, Sim. tipo, falta um pouco, assim, sabe? Essa ajuda, essa valorização. E o que que mas a eu tiro? tendência. Pode falar. Não, desculpa, pode falar, pode terminar seu pensamento, pode terminar seu argumento. De boa. Eu tenho uma conclusão assim meio, né, dura com relação a isso, mas para mim as pessoas elas não gostam de artista, elas gostam de famoso, porque não é possível, É. né? Tem essa, Uhum. a gente É, estamos lutando com isso, né? E apesar disso, a gente tá sempre tem, né? Sempre tem aquelas pessoas que nos ajudam, sempre tem. Com certeza. E assim, é. a gente quer mostrar, né, por eles, por essas pessoas, né? Uhum. Mas a tendência é muito isso. Por exemplo, hoje em dia, você começar um canal no YouTube postando seus coverzinhos lá, é muito difícil você ficar muito famoso, né? Na real Sim. que, sei lá, o pessoal que começou há 10 anos atrás, 15 anos atrás no YouTube já tá. Assim, esses são os caras grandes que só vão ficar mais grandes. Maiores, quer dizer. Então, É, a gente que é pequenininho, a gente tem que se ajudar, né?
E, com Mas certeza. é, mas é. Com Difícil. relação a essa questão, voltando um pouquinho, falando da grama do vizinho, falando da valorização da cultura aqui no Brasil, eu pensei numa questão, pensei na acessibilidade da música, assim, que a gente pode falar música clássica aqui no Brasil, né? E o quanto às vezes a gente vê, eu vi um post, na verdade, de duas amigas minhas que compartilharam essa semana. Aí eu salvei, eu falei, nossa, que legal. Que inclusive é do Ulisses Montoni. Ele é um tenor e produtor musical. Fui pesquisar quem era. E ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou a respeito, ele usou a palavra elitizar. Ele quis dizer que as pessoas elitizam a música clássica. Então, assim, eu acho que tem um pouco a ver do que a gente estava falando. A pessoa distancia os outros. Às vezes acha que, eu posso ouvir aquele lá, e assim, ele coloca uma inferioridade com relação a outros estilos de música. E daí eu achei isso interessante, porque, Inferioridade, como assim? por exemplo, são estilos diferentes. A pessoa vai lá e fala, música erudita, música de Beethoven é para uma classe social mais alta e um funk é para periferia, entendeu? Tipo, colocar essa questão. E isso me trouxe à tona algumas vezes, que eu, a Ana, inclusive o João, já fomos lá assistir uma apresentação na Sala São Paulo, por exemplo. E assim, essa questão foi, né, meros estudantes, fomos lá, direto da Unesp. Recém-chegado em São Paulo, né? Nada chiques. Então, nada chiques. Caíram no meio da fogueira lá. Oi? Vocês caíram no meio da fogueira lá. Então, aí você chega lá num ambiente que você quer ir apreciar a música assim como todos. Aí você chega lá e você recebe encaradas, você recebe olhares que parece que te dizem algo. Como, por exemplo, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Isso, tipo, querendo colocar um patamar na música erudita. E essa questão que eu queria trazer para vocês, eu queria ouvir de vocês dois. Se alguém quiser comentar também a respeito disso, porque eu acho meio triste até, muitas das vezes. Por mais que é uma música, assim, um estilo de música mais antigo, né? Uma coisa e outra, do exterior. Assim, uma coisa Sim. que... Mas eu acho que são estilos, né? Diferentes. E deveriam pensar igualmente. Exatamente. Eu acho que a faculdade, ela mudou muito com relação a isso, sabe? Porque, assim, eu acho que o conservatório, o ensino de conservatório é uma coisa muito conservadora, né? A gente é só aquilo. Tá no nome, né? A gente fica na cabeça, tipo, a gente só fica com esse tipo de música, né? Então, meio que a gente fica pensando, só esse tipo de música é bom. Mas, assim, quando a gente vai ver, quando a gente faz faculdade, principalmente licenciatura, a gente começa a olhar mais os outros estilos e, tipo... E realmente, sabe? Não tem essa questão de música melhor, não. É cultural, totalmente cultural, sabe? Essa questão que é muito complicado, né? Mas não tem nada a ver. Funk é ruim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso não faz mais sentido. A gente não pode É um mais. argumento muito pequeno. A gente não pode exatamente. reproduzir mais esse tipo de coisa, porque é algo cultural. Para aquele lugar, tipo, para aquelas pessoas ali, faz sentido, as pessoas gostam, sabe? Música é para ser apreciada da forma que você, né? Da forma que você se sentir melhor, seja dançando, seja só ouvindo, seja tocando música lenta, né? E assim, eu acho que é um processo. É um processo que eu tive o meu processo, eu ainda tô nele, eu ainda penso muito a respeito nisso. Ainda faço essa autocrítica, né? O que você está pensando, sabe? E eu acho isso. O que você acha, João? Olha, em relação a essa coisa da música erudita, é difícil dizer, porque eu acho que, assim, realmente existe isso, sabe? Essa coisa de, nossa, vou ver um concerto na Sala São Paulo, vou pagar R$1.000 no ingresso, não sei. Nem sei se existe, mas tô brincando aqui, sabe? É meio que essa ideia, assim. Mas a música é música, né? Eu acho que até essa divisão de falar de música erudita e música popular é meio... É muito complicada, né? Porque antes queria dizer que você estava falando de música escrita e música não escrita, né? Mas hoje em dia essa divisão já não existe mais, né? Existe muito
A música popular já é grande parte já é escrita, né? Então, complicado você traçar essa linha. E é como vocês falaram, cultura é cultura, né? Eu acho que você tem que ser feliz, você tem que ouvir aquilo que você gosta. E a música conversa com a gente, né? Ouvir música é uma coisa é uma experiência até sentimental, assim, sabe? Com Eu acho certeza. que é uma coisa que mexe com nossos sentimentos, né? Então, no fim das Não é contas, é toda isso. terapêutica, né? Sim, tem a musicoterapia, gente. Terapia, Mas, exatamente. Que ela usa a É, música, né? Elementos musicais, coisas assim, né? Do som, para ajudar uma pessoa com determinada situação. uhum, Musicoterapia é para isso, né? tá aí pra ir. E no fim das contas é isso. Preconceito existe, existe. A gente não pode mentir. Eu acho que dentro e fora do mundo acadêmico, em grande e pequena escala, existe em todo canto, sabe? Eu acho que no fim das contas é a gente ser feliz e gostar e fazer aquilo que a gente quer, sabe? com É isso aí. certeza. Eu gosto de música erudita também. Apesar de não ser muito do mundo erudito, eu gosto pra caramba. Mas com relação de fazer o que a gente sentir de fazer, né? Eu acho que é muito individual, então a gente deve respeitar, né? Os É. estilos e tudo mais. E ainda comentando, dando uma finalizada nesse assunto, que eu acho que é difícil as pessoas às vezes aceitar. Ah, lembrei outra coisa. Correlação também é o que a gente está seguindo. Acredito que muito no Brasil a gente escuta aquela questão: nossa, mas você vai fazer só música e que mais que você vai fazer de graduação? É só música? Você é só música? Você vai se formar só em música? Essa questão que eu tava Né? lembrar. Esse preconceito também, não sei se eu estaria falando que é um preconceito, mas há uma questão assim de você se formar só em música às vezes parece meio vazio para algumas pessoas. Sim, ó, Mas, verdade. Brasil, né? mas posso Tipo, falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu sinto, eu Pode. sinto meio diferente, assim. Porque todas as vezes que eu falava para as pessoas que eu fazia faculdade de música, as pessoas ficavam tipo, nossa, é mesmo, você faz faculdade de música? Tipo, eu sinto na verdade que acontece, tipo, o músico que não faz faculdade é tipo, esse cara toca violão aí de vez em quando, vai ganhar uma graninha aí tocando à noite, e tá bom, sabe? Mas o músico que faz faculdade é tipo, nossa, não, caramba, esse cara sabe ler partitura, meu Deus. Se soubesse como é que a gente lê partitura, né? se você falou, entra naquela questão, né, de que, tipo, só porque a pessoa não fez faculdade, significa que ela toca menos que quem faz, sabe? Que é Que das não é verdade. perguntas lá do Pedro, que ele falou que a pessoa precisa ter uma graduação, né? E não, né? Enfim, já foi esse assunto, enfim. É. Vai ligando, né? Eu entendi a questão que o João falou. Sim. Eu quis dizer mais em questão do, por exemplo, depois que você se forma, viver de música. Acho que é exatamente o tema. Às vezes as pessoas acreditam que É. não é possível viver de música. É sim. Assim, É antes, verdade. E qualquer, antes a qualquer, gente... qualquer profissão precisa de esforço, sabe? Qualquer Sim, profissão, né? exatamente. É, Seja médico, seja engenheiro, seja músico, precisa ter um esforço, né? Então, assim, é, às vezes a música é diferente de quem faz medicina, né? Obviamente, exatamente. É, cada um tem o seu, né? Seu processo ali, né? Sim, com exatamente. certeza. Mas eu Assim, você pode aprender a passar um bandidinho ou outro assim, sei lá, você pode aprender a tratar uma feridinha assim, mas se você quer ser médico, sempre faculdade, né? No fim das contas é isso. Mas enfim, tá aí. enfim. Vamos para as perguntas agora? Vamos para as perguntas que eu acho que tem bastante, hein? Quais perguntas temos aqui na live primeiro? Como que vê aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos lá no Eu começo? acho que é melhor os prints do. Eu mandei só tem duas. O restante vocês responderam ao longo de toda a conversa. Vamos ver. Que dois você mandou? Seja mais específica no seguinte sentido. Quais etapas para a formação de um músico erudito? Eu acho que essa é uma pergunta importante que não foi tão tratada assim. E se vocês têm vontade de sair do Brasil para estudar e se existe oportunidade para isso. Peraí, gente, calma lá. O Caio fez uma pergunta qualquer. Fala devagar para eu repetir aqui. Vocês têm Claro. vontade de sair do Brasil para estudar? Vocês têm vontade de sair do Brasil para estudar? Existe oportunidade? Essa Existe é uma oportunidade ou uma se a pergunta. gente tem vontade? Os dois. É Acho uma que as pergunta duas só. na mesma pergunta. Tá bom. Ó, tá tendo mais pergunta, tá, Caio? Vai pro Não, pode A ir. Joyce mandou aqui. Enfim, vamos responder essa primeiro, né? Vamos. Se a gente tem vontade de ir para fora para estudar, fala, não tiver. Tá, Para onde?
Pra onde também tem? Pra onde? Fala pra onde? Eu vou responder por mim. Eu tenho vontade, sim, assim. Tenho muita vontade, aliás. É um dos Uhum. dos desejos, assim, de profissão. É ter pelo menos alguma experiência fora. Não digo morar para sempre, mas ter alguma experiência também no meu currículo. E se tem para onde? Para onde eu ainda não sei exatamente. Eu só tenho vontade mesmo de conhecer outros lugares, assim, e fazer música lá também, lá fora. Legal, legal. E você, João? Ah, eu tenho vontade sim de ir pra fora, mas falar que, apesar de todos os reveses aí do nosso país, né, eu gosto bastante das coisas aqui. Eu acho que a música brasileira é muito rica e é algo que me interessa muito, sabe? Então, eu acho que é foda, assim. Eu acho que quando você está imerso numa cultura, eu acho que tem elementos dela que da música dessa cultura, né, que você só vai entender se você vive essa cultura. Então, acho que entendendo a música brasileira, querendo entender a música brasileira, eu acho que o lugar certo para você estar é aqui. Mas, por exemplo, se você quiser tocar jazz, o lugar certo para você é os Estados Unidos, que é onde nasceu o jazz, né? Entendeu? Sim. Então, acho que é meio por aí. Eu gostaria também de estudar jazz nos Estados Unidos, dicas de passagem. Fica a dica aí, ó. Quem quiser pagar meus estudos. Assim, né? Sempre tem um lugar que tem um forte maior, né? Em tipo de música. Por exemplo, Uhum. se você gosta de um determinado compositor, você quer ir lá no país dele, né? Que nem eu gostaria muito de ir para a Europa, né? Porque eu gostaria de conhecer, né? Mais Beethoven, Bach, essas coisas. E assim, Sim, depende do que você quer, né? Sim, Tipo, que sim. nem você falou do jazz. O jazz tem que ir lá para os Estados Unidos, né? A pessoa é, quer se aprofundar no Brasil, Sim, com então acho é. que certeza. cada um ia responder as perguntas, né? Mas agora eu acabei de lembrar, na hora que o cara estava falando, ela perguntou se tem oportunidades, ela ou ele perguntou se há oportunidades. Eu acho que sim. Não muito assim, tipo, escancarado. Você pode. Cara do João. Mas Eu acho que, dado o momento que a gente está vivendo, dada ah, essa pandemia maluca, acho que a oportunidade está meio difícil. Mas assim, rola, né? Olha, Acho que rola. posso falar? Eu acho que como Hum. qualquer assim, profissão, como qualquer assim, área, a gente precisa ter um investimento, sabe? Então, assim, é possível, eu acho que tem oportunidade, sabe? Mas a pessoa precisa, né, ter uma ajuda. E financeira. muitas Financeira. pessoas não têm, né? Então, assim, às vezes é mais rápido para uns e mais lento para outros. Mas eu acho que é possível, né? A questão do esforço, né? É. Existe programa, mesmo que poucos, assim, tem alguns programas que nem tem o prelúdio, né? O prelúdio que leva a pessoa para estudar para fora, se ela ganha. Então, assim, tem algumas coisas, assim, acontecendo, assim, no país, né? Programa, O, bolsa de o Grammy faculdade. Latino tem um programa de bolsa também. A Sim, então. Fundação Grammy Latino paga os estudos também. Então, tem coisas acontecendo por aí, né? Mas, sim, Meio escondidos, mas meio tem. escondidas, exatamente. Você tem que procurar. Você tem que procurar. E é aquela coisa. Se você quiser se você quiser viajar para tocar, você tem que tocar muito. Então você tem que estudar muito. Ó, o Lucas mandou um abraço aí pra gente, ó. Abração, Lucas. Tamo juntos. Ele graduou também. Abraço, Lucas. Abraço. Próxima pergunta, vamos lá, para a gente conseguir responder bastante? Pergunta do Salim. Vocês enxergam muitas oportunidades no mercado de trabalho? Pergunta do Salim. Vocês enxergam muitas oportunidades no mercado de trabalho? O Salim é o Salles, é meu cunhado. Não, mas sim, eu posso começar respondendo essa, Sim, eu Pode. enxergo bastante, muita mesmo. Porque no fim das contas é uma profissão como qualquer outra. Então, você tem que. Eu acho que a questão é você expandir seus horizontes, sabe? Eu acho que nada impede você ser professor numa escola, você também compor trilha sonora, compor um jingle, compor alguma coisa. Nada impede de você pegar algum material que existe e já arranjar. Nada impede de você expandir seus horizontes, sabe? Tocar na noite, ou sei lá, desenvolver algum repertório, sabe? Nada impede, nada impede. Então, oportunidade é o que não falta. O que é difícil, que eu acho que a gente depende muito no mundo da música, é que basicamente todo mundo é trabalhador autônomo. Então, é muito boca a boca. Muito boca a boca. O único emprego regular que você vai arranjar estabilidade dando aula numa escola de música. Porque aí você vai ter carteira de trabalho e tal. Na Desculpa, escola escola de música, não, regular. escola regular. Na escola Isso. regular. Falei, me confundi.
Mas se Ah, você arranja um emprego numa escola regular como professor, você tem uma renda fixa. João, tem É. contratações Sim. também, né? De orquestras. Assim, É. mesmo que esteja difícil, né? Cada vez mais difícil, tem ainda, né? Bastante, assim, É. conhecidos, amigos nossos que têm, assim, que estão trabalhando em orquestras, né? Tem um emprego, um valor. E uma coisa que é fundamental é estudar. Tem sempre que estudar. Pode falar, pode falar. Tem a questão, eu não sei como fala, mas quando marinha, exército, Banda marcial, banda marcial. essa carreira militar também, tem muito É. muito As orquestras, músico, né, muito músico indo para essa área, né? Porque é algo bom, porque né, você Sim. fica até se aposentar. É. Exatamente. Sim. Próxima pergunta. Pergunta da Joyce. A graduação em música é mais teórica? Como é? Pergunta da Joyce, a graduação em música é mais teórica? Gente, eu tô repetindo as perguntas porque eu não sei se dá para ouvir onde ele está falando. Joyce perguntou se a graduação em música é mais teórica. Quem quer começar? Sim, Tá Eu falando, posso falar, né? posso falar. Ah, tá bom, vai, pode ir, pode ir. Eu falo um pouco, você fala um pouco, tá, João? Não, perfeito. Então, com relação à teórica, eu acredito que, falando de mim, falando de nós, eu acho que tem, sim, mais teoria do que... No ou nosso não, caso, né? Licenciatura, né? eu tô pensando agora nas matérias, por exemplo, prática de ensino, É, é teórica, ao mesmo tempo que é teórica, é prática, mas, assim, falando na questão de tocar o nosso instrumento. Até eu já conversei com a Ana, com o João, nós tocamos menos, mas temos realmente mais a parte teórica do que a parte prática de instrumento, eu falo, mas tem a matéria de cantar, né, o coro. Depende do curso, né? Da Depende graduação. do curso. Depende da graduação, tá, gente? Uhum. A faculdade de música, não, que nem a gente falou, não é uma só, não é um curso só, tem vários, assim, tem vários cursos, tá bom? E cada um faz uma coisa bem Uma diferente grade do outro. diferente. Exatamente, tá? É, Certo? isso. Vai falar alguma E eu acho que assim, na verdade, é bem equilibrado, viu? Eu acho que tem muita coisa teórica, mas tem muita coisa prática. No nosso caso, por exemplo, quando a gente vai numa sala de aula para dar alguma aula assim, totalmente prática, né? Apesar de ter toda uma teoria por trás de tudo que a gente faz, mas tem muita coisa prática também. Verdade. Sim. É bem equilibrado. É bem equilibrado. Respondeu a pergunta de quem? Da Joyce? Isso. Joyce, respondeu? Vamos lá, próxima pergunta. Teve uma pergunta lá em cima sobre quais as etapas para a formação de um músico erudito específico. Quais as etapas de uma formação de um músico erudito? Quais as etapas? Específico. Gente, quais as etapas? Estudo. Estudo, tudo. Olha, Assim, eu posso falar um pouco sobre isso. pode. Pode. Para variar, eu posso falar um pouco sobre isso, né? Não pode. Mas não, eu não sei se vocês sentem isso também, mas na música erudita, eu acho que é um processo muito mais... Você pega uma peça e você vai construir toda a sua linguagem a partir dessa peça, né? Do tipo, sei lá... desde pecinhas mais fáceis para piano, não sei, para violão, no meu caso, você vai construindo, né? Você vai caminhando aos pouquinhos. E você pega uma peça e vai desenvolvendo ela, né? Acho que quanto mais você vai desenvolvendo uma peça, mais você vai desenvolvendo sua técnica, o seu ouvido. Eu vejo muito mais isso na música erudita, sabe? Eu acho que depende muito mais do repertório que você vai fazer. É Não verdade. sei como vocês enxergam isso, né? Uhum. Então, deixa eu ir, depois o Caio fala pra gente. Ah, tá. Senão vai... Tá bom. Desculpa, gente, pode falando, Fabri. Eu não vou mexer aqui, não. Só tô vendo aqui o último. Então, Gente, a Ana tá apertando. Deixa que o Caio fala. Ah, tá bom, você consegue estar. Saiu da conversa. Tá bom. É que a pergunta tá bem aqui. Tem outra pergunta Pode aqui, falar. né? Só pra deixar aqui no jeito. Me perco aqui, as velhas do Instagram. Mas, enfim, a respeito... Eu acho que depende também do que você procura, sabe? Você tá O que comentando. você quer pra... Assim, depende do que você procura pra saber as etapas. Eu conheço pessoas que não fizeram exatamente uma graduação, e sim se formaram no conservatório. Isso. Exatamente. E daí agora Pra tá ela é o atuando... suficiente, né? Eu acho que depende da pessoa. E do que, na verdade, depende Do que ela do que ela quer. Do que ela quer, exatamente. Porque tem gente que quer aprender as coisas mais difíceis, né? Por exemplo, no piano. Quer aprender um estudo virtuosístico lá de Liszt. Então a pessoa, ela tem mais tempo, né? Ela fica mais tempo. Ela precisa entrar no conservatório, né? Não que precisa, mas geralmente ela entra
Mas assim, ou às vezes a pessoa só quer tocar uma coisa mais simples, né? Tipo, quer tocar uma pecinha simples de bar. Então, né, depende do objetivo da pessoa. Sim. Então, acho que é isso. Né? Nossa, é uma pergunta legal ali. Não, é isso. Uma pergunta bem legal ali. Gente, posso falar ela, já que tá aqui? Se vocês tivessem apenas 1 hora de estudo por dia, o que estudariam? Essa é Posso boa. falar? Eu achei interessante. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, ano passado, com as minhas aulas, com a minha professora Mira, e ela me ensinou a gente, até eu falo para meus alunos isso, se organizar no estudo. Então, assim, independente se você vai ter 3 horas, se você vai ter 4 horas, se você se organizar, o que você precisa estudar? Você parar 15 minutos para estudar essa peça, mais 15 para aquilo. Eu acho que respondendo a pergunta, o que estudaria? Eu iria ver, iria organizar o meu tempo, a questão do tempo, as peças, e não iria tipo, só tocar a peça do começo ao fim. Eu iria por trechos dela, pensando com relação a... Tô falando por mim. Mas a organização do estudo. O que tem necessidade, né? Acho que eu também, eu organizaria por necessidade, né? Qual que tá mais... Aquele trecho que tá chato, ficaria nele. Não mais... assim, enchendo o saco, assim, vai sair. Não, eu viria formas também que fossem agradáveis e que eu entendesse. Mas por que não tá saindo? Entende? Gente, assim, o papo tá bom, mas logo vai acabar a nossa live. A gente começou uns minutos depois. Começou umas 8h07, né? 8, por aí. Calma aí. Por aí. Vamos só confirmar que hora que pra gente saber quanto tempo a gente tem. Você consegue ver aí, João? Eu coloquei. Olha, a última mensagem que eu mandei para vocês foi às 8h04. Então, acho que pelo menos até às 9h04 a gente está seguro. Mas vamos assim caminhar para encerrar. Uma palavra aqui. O Alisson fez uma pergunta. Eu acho que tem 2 perguntas que me mandaram. Uma pergunta que mandaram que ela pode juntar com uma aqui do Adrian. O Adrian perguntou uma palavra que possa definir o que vocês sentem pela música. E a Bia Oruê, você tá assistindo aí, Bia? Um beijo pra você, viu? Linda. Ela perguntou como surgiu a paixão pela música. Acho que seria legal a gente encerrar com essa mistura de perguntas aí. Sim. Só para relacionar... Como que surgiu essa... Né? Como que a gente... Eu acho que no começo da live, a minha irmã fez uma pergunta que eu acho que relaciona com isso também, que é a questão do instrumento, né? Como é que a gente descobriu nossos instrumentos. Isso. Eu acho que uma coisa é consequência da outra. Mas podem começar. Pode começar. Gente, eu acho que eu desde pequena, assim, minha mãe sempre falava assim que eu gostava muito de música. Tinha um CD, assim, que eu sempre gostava. E, assim, eu cresci na igreja, sabe? Então, minha mãe ela me levava, assim, para os ensaios, ela participava do coral. Eu sempre gostei muito, sabe? Então, acho que eu sempre estive na música. Talvez nem sempre no piano, mas sempre na música. Eu sempre gostei muito, então eu acho que foi me dado oportunidades muito cedo. Já desde cedo eu fazia muitas coisas na igreja, assim, com relação à música. E, assim, foi passando o tempo, eu fui continuando, eu fui entrando no conservatório. E quando foi, tipo, um momento, assim, para decidir o que você vai fazer, né? Depois do ensino médio, o que eu mais gostava de estudar? Eu pensei, né? E era música, sabe? É algo que eu fazia há mais tempo, que eu gostava de fazer. Então, acho que foi assim que eu descobri, sabe? Quando eu vi que era o que eu mais gostava de fazer. E isso surgiu desde muito novinha. Aí o piano veio depois de 10 anos de idade. Legal. Você, Fábio? Bom, eu até é engraçado falar isso, mas antes da música, não sei se eu já comentei com vocês, vou tentar resumir pelo tempo, mas eu já entrei na dança. Já fiz aulas de dança antes mesmo da música, com acho que 8 anos de idade. E ali eu fiz 1 ano de aula de dança, fiz uma apresentação, enfim. E não foi muito o meu forte, mas eu já estava ali na arte, já estava fazendo fazendo arte. Aí, arte é bom. Aí quando eu estava com meus 10 anos, eu tive uma aula lá na minha escola, uma escola regular, tive aula de violino, e ali eu comecei a gostar da música em si. Aprendi bem o básico, foi uns 3 meses de aula, e daí acabou ótimo. Acabou aquele projeto na escola, e eu falei, nossa, mãe, mas eu gosto da música. Daí ela falou, sério? Daí
Ela falou, e você não tem vontade de iniciar o órgão na igreja? Daí eu iniciei as aulas de órgão. E depois que acabou, depois que eu finalizei a oficialização na igreja, eu senti que eu queria estudar mais. Daí eu fui lá e iniciei com 15 o piano. Iniciei um pouco tarde. E tô aí. E você, João, seja breve, pra gente encerrar. Olha, eu vou ser bem breve. Eu já tenho um pouco mais de bagagem nas costas aí, já sou meio tiozinho. E Gente, se Há vocês muito tempo quiserem que- parte 2, a parte 2 vai acontecer. Não. ou um novo tema. Mas- Lancem, vão falando aí novos temas. Vai falar, João. Mas, ó, eu comecei a fazer aula, eu cresci na época do Guitar Hero, né? Então isso me influencia muito para querer aprender a tocar guitarra. E aí, meu pai comprou para mim uma guitarra, né? E desde então eu fiquei tocando. Só que aí teve uma época da minha vida que eu desencanei, porque eu achei que não era o que eu queria fazer. Mas depois eu fui fazer faculdade de biologia, né? Era aluno da Unesp. Mas novamente larguei o curso e fui fazer de novo, fui prestar o vestibular de música. A guitarra é top demais. Todos. E aí eu decidi que eu queria música por causa disso, sabe? Eu acho que foi um momento decisivo na minha relação com a música. Eu sempre amei música, sabe? Acho que desde criança, assim. Sempre ouvi bastante música, a gente sempre teve bastante música aqui em casa, né? Então, eu acho que isso influenciou muito. E aí, estamos aí, né? Aí, ó, Legends of Rock. Esse mesmo. Muito louco. Mas é. E aí, eu acho que foi isso. Acho que foi desse período adolescente, assim, que eu comecei a amar música. Mas foi amadurecendo, né? Foi amadurecendo. Hoje em dia é uma relação diferente. Mas é legal, legal. Que legal, João. Muito bom. Ó, temos a opinião da Raquel. Isso é tema para o próximo. Ela falou na Ela é próxima. tema, acho que isso é tema. Isso, na próxima, deixa pra próxima. Legal. Legal, isso, gente. Podem O mandar horário. nos comentários, assim, Depois ideias. a gente vê tudo. Isso, Esse isso. time da música. Mandem na temas aí atualidade. pra gente Ai, fazer que legal que vocês estão. novas lives, tá? E aí, vamos encerrar? Eu acho que já tá dando o horário. Já deu o horário, Né? Senão E- logo vai encerrar aqui. Eu estou bem contente, de verdade, gente. Estou muito contente. Tô muito contente. Foi muito legal, foi tá? legal. Estudem música, ouçam música. Feliz Dia Internacional da Música, 1º de outubro. Sim. Vamos ouvir muita música, vamos estudar, vamos dar muita aula de música aí, né? Ah, beijo, Elias! A minha tia falou pra me dar beijo pro meu primo. Assim, muito legal aí conversar com vocês, tá? Sim, gente. Uma pena que o tempo é curto, mas Exatamente. Eu a gente vai gostaria, ler tudo eu depois. quero agradecer aqui a Fábio e o João por estar aqui conversando com a gente, né? Eu quero fazer um também. agradecimento ao Caio, que é o Sim. meu namorado, que ele tá aqui nos ajudando, tá? Oh. Ele tá ajudando Nosso na produtor. luz, nos comentários. É o produtor. Ele tá sendo nosso ajudante aqui. E quer fazer. Ai, a Raeli falou que amei. Gente, obrigada a todos. Eu também tô bem Obrigada a contente. todos por assistir. Valeu, Beijo. gente. Isso aí. Obrigada, João. E o João tá em São Paulo, gente. Nós estamos em Sorocaba. É, isso aí. Não É temos verdade. Não temos Covid. Mas é. E é Isso aí, isso. pessoal. Então é isso, né? Cuidem-se aí. Um abração aí. Grande abraço para todos. Vai estar salva lá. Ah, sorteio. Ah, é. Gente, tem uma novidade. Quer falar? Fala você. Pode falar, pode falar. Não, é que é pra vocês ficarem ligados no perfil da Ana, tá? Vamos ter uma novidade. Acabando aqui a live. João também. Acho que ele sabia pegar. Temos uma novidade no perfil da Ana. Estamos lançando um sorteio daqui a pouco. Fiquem ligados. Sorteio, exatamente. É isso aí, gente. Olha Mandei só. pros amigos. Quero, hein? Vocês vão dar um piano? Eu quero um piano. Será? Vamos lá ver, Vamos ver o que vai ser. tá bom? É isso, gente. Beleza. Obrigada a todo mundo. Obrigada, João. De Boa verdade. noite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Abração aí em vocês, hein? Até a Tamo próxima. juntos. Até a próxima. Até a próxima. Falou! Falou.